Olá, meu nome é Adriana Veiga, sou professora, coach e hoje, no dia da abertura do nosso canal, resolvi contar um pouco da minha história, da minha trajetória enquanto professora, dos meus desafios e das minhas alegrias nessa minha missão de educadora. Minha primeira experiência como educadora foi aos 12 anos, quando fui convidada para ser alfabetizadora de um grupo de crianças no interior, que eram meus primos e algumas crianças que moravam ao redor da nossa casa, e também meu irmão. Então foram 2 anos essa experiência, eu tinha apenas 12 anos, e foi bem desafiador alfabetizar esse pessoal quando eu estava apenas no meu 6º ano, que hoje seria o 5º ano. Essa experiência parecia um monte de crianças juntas brincando de escolinha. Mas o que isso me fazia muito bem, poder ensinar essas crianças. Você lembra alguma história dessa época que lhe emocionou? Acho que a história mais interessante era brincar com eles. Eu acho que o melhor momento era estar junto com eles na hora do intervalo. Olha que interessante, a professora brincava com os alunos na hora do intervalo. A gente brincava juntos, dividia as brincadeiras, dividia os lanches. E como eu sempre falo, que parecia que éramos todos crianças e que estávamos ali brincando de escolinha, onde na verdade eu era aquela professora que estava alfabetizando aquelas crianças que eram quase da minha idade. Bom, durante a minha trajetória, depois que eu parei de ministrar aula, tive outras experiências. Eu fiz um curso técnico na área de enfermagem, fui auxiliar de enfermagem por um tempo. E depois eu tive um problema de saúde da minha família, meu pai ficou doente e eu tive que voltar a cuidar do meu pai. Em seguida meu avô também ficou doente. Em seguida os dois faleceram e no momento eu não vi nenhum sentido em continuar sendo auxiliar de enfermagem. Eu fiquei meio que um pouquinho revoltada com essa situação. Estar na área da saúde e não poder cuidar, de não poder fazer nada pelo meu pai e meu avô, que eram as pessoas muito importantes na minha vida. Então meio que eu fiquei decepcionada com a minha profissão, apesar de hoje entender o quanto essa profissão é bonita e quanto a missão de ser auxiliar de enfermagem, a missão de estar na saúde também é muito importante. Mas para mim naquele momento já não tinha mais sentido. E aí eu voltei a morar em outra cidade, na cidade da minha mãe, e eu vi a oportunidade de fazer o Logos 2 na época, que seria um magistério, e eu fiz o magistério, era o Logos 2 na época, e em seguida comecei a trabalhar como alfabetizadora na escola em que eu tinha, por coincidência, na escola em que eu tinha sido alfabetizada. Eu tenho um grande respeito por isso, e eu voltei a essa escola agora sendo professora. Fiquei lá por 5 anos como alfabetizadora. E eu não só queria ser uma alfabetizadora, eu queria ser a melhor alfabetizadora. E aí eu terminei o Logos e já fiz o concurso público, o primeiro concurso público que surgiu. E eu já passei no concurso público e agora era professora efetiva. E aí já fui em busca de um vestibular, já fiz vestibular para pedagogia, já passei também, já iniciei a minha trajetória agora de estudos para ser uma professora agora com maior conhecimento, só que como sempre assim, nunca foi tão fácil essas coisas. Então surgiram vários obstáculos. Dificuldade de ir, distância, transporte para ir, continuar a estudar. Não posso dizer que foi uma dificuldade, mas nessa trajetória, eu engravidei da minha filha, minha primeira filha, que não posso considerar como um obstáculo, mas foi algo que foi mais um desafio para que eu continuasse a estudar, com uma gravidez de risco. E eu continuasse a estudar, continuasse a trabalhar. E para mim eu aprendi muito com isso. E cada vez mais me afirmava com a necessidade de ser a melhor alfabetizadora. Porque tratava-se de uma cidade pequena, lá do interior da Paraíba, que eu sabia que a primeira alfabetizadora, a primeira professora da minha filha seria eu. Então eu queria estar preparada quando isso acontecesse. Eu queria algo diferente, eu queria dar uma educação melhor para minha filha, eu queria dar melhores condições, eu queria morar na capital.
E para isso eu tinha que fazer algumas mudanças na minha carga horária de trabalho, e eu pedi uma licença sem vencimento e vim morar na capital. Então foi foi 1 ano e 6 meses de experiência, mas foram os dias de muito desafio e de muito aprendizado, enquanto pessoa e enquanto profissional. E fiz parte da construção do Plano Municipal de Educação de João Pessoa com muito orgulho. Hoje faço parte da equipe que faz o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal aqui de João Pessoa. Isso para mim é muito gratificante, porque eu sei de onde eu vim, eu sei qual foi a educação que eu tive, quais foram os desafios que eu passei, e eu sei o quanto é importante eu, enquanto educadora, contribuir hoje para a educação das pessoas. Então é isso, é um pouco da minha história, do que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Porém, haverá vários vídeos e vários temas super interessantes. Não deixem de se inscrever, de estar aqui conosco. E se sentirem à vontade e quiserem também, compartilhem um pouquinho da sua história aqui conosco. Deixem aí seus comentários.